isso aqui. Capital do Evangelho, Um lugar diferente, pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, onde o Evangelho nos reúne. nos reúne. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, E que é servir servir. e à luz da Bíblia. Na verdade, a gente vai usar a Bíblia para poder trazer mais clareza sobre esse tema para vocês. Exatamente. O Interessante. que é servir? Que é servir. O que é servir? Eu acho que é um ato, né? É um ato de disposição, de coração, principalmente, onde você se faz um voluntário para ajudar alguém, para dar um mal para alguém, seja comunidade, igreja, não. Anda. Igreja, empresa, enfim. Enfim, muito bem. Servir. Eu concordo com o que você falou. Mas a gente tem a opção de servir ou a Deus Sim, ou ao diabo, sim ou não? também, com A gente, certeza. porque quando você falou dar uma mão para alguém, eu posso servir de um jeito errado, de um jeito certo. Sim, é aí onde vem o verdadeiro serviço, para que realmente servir. Servir. Por isso eu falei que tem que ser do coração, porque não adianta fazer de qualquer jeito, né? Eu acho. Servir. Eu também acredito que servir realmente, a palavra deveria ser mais, como diz, mais do lado bom que do lado ruim. Exatamente. Nós podemos escolher servir as pessoas, ou servir uma pessoa. Por exemplo, quando a gente trabalha numa empresa, a gente está servindo o dono da empresa. Com certeza. Quando a gente escolhe empreender, a gente não está servindo somente o dono de uma empresa, a gente está servindo várias pessoas, Uma comunidade, né? uma comunidade. Quando a gente está servindo, como diz, quando a gente está inserido numa igreja, Também. a gente decidiu servir na verdade, no tempo, né? Porque a igreja é a gente, né? Sim. Somos a igreja. Então, quando a gente escolhe estar com os irmãos, a gente escolhe servir a Deus junto com os irmãos, né? Então, é muito importante o tema servir, né? Servir. É muito importante. Mas o que é mais interessante, eu acredito, o que vem do servir, ou seja, Sim. qual é o benefício disso? Benefício? É muito bom a gente trazer isso para as pessoas, né? Qual é o benefício do serviço, né? Sim, eu quero servir. E porque quando a gente escolhe cada tipo de servir, ou seja, qual é a maneira de servir as pessoas, Sim. ou a de Deus ou ao diabo, Sim. qual é o benefício que tem lá dentro? Não. Será bom falar disso, né? Com certeza, sim. Mas antes de falar disso, será bom ler uma passagem da Bíblia para o pessoal entender que talvez o segredo é servir. Exatamente. Né? Vai ler? Você vai ler? Não, pode ler. Tá. Eu vou ler uma passagem aqui em Mateus. Mateus, versículo 28 diz: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Muito forte, né? Não, já aí é forte demais. Muito forte. E eu gostaria de ler também uma parte em Gálatas. Ok. Gálatas 5, versículo 13. Sim. E diz assim, porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Sim. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Ou seja, interessante. Que vocês sirvam uns aos outros, que a gente tem que servir uns aos outros. Então, a gente quando é cristão, A gente é cristão. né, imediatamente está falando em Gálatas que já você tem uma liberdade, né, para servir a Cristo, principalmente, né? Porque a gente encontra a nossa liberdade em Cristo. Sim.
A gente já não é escravo do A gente não é escravo do mundo. pecado, do do pecado, da mundo. maldade. A gente se torna escravo do Cristo. Só que quem é escravo do Cristo se torna Livre. livre. Porque Livre. Cristo é livre. Cristo é rei. Cristo Exatamente. é a lei. Cristo é tudo. Cristo, É o amor, a Cristo, salvação e a Cristo, vida. Cristo, Cristo. Eu poderia ficar aqui falando de Cristo, Cristo, É Cristo. o ar que eu respiro, é tudo, né? Então, a nossa liberdade em Cristo, ou seja, a nossa escravidão em Cristo, na verdade, nos torna livre em Cristo. E essa liberdade, a gente tem que usar essa liberdade para fazer o quê? Para servir. O bem, para servir. Pra É servir. interessante, porque muitas pessoas acham, não, eu já sou cristão, eu acredito em Jesus, mas eu fico na minha casa, vou na igreja, da igreja volto para casa e não faço mais nada. Que isso? Não, a gente foi chamado para servir. Isso, Exatamente. até porque quando Deus fala, ide e fazer os discípulos, Sim, você não faz discípulos sem servir as pessoas. exatamente. Entendeu? Então não tem como você fazer discípulos sem servir as pessoas. A gente literalmente recebeu a ordem, Sim, essa ordem de servir as pessoas. Porque exatamente. o que eu acabei de ler em Mateus, que diz que até o Filho do Homem não veio para ser servido, Uma vez. que ele veio para servir. Ou seja, Cristo veio e fez discípulos. Ele escolheu 12 pessoas como para fazer andar o ministério dele, pessoalmente. Exatamente. E ele serviu esses discípulos. Você viu? Mas não somente isso, serviu cada um de nós. Também. Se não fosse pelo serviço de Cristo, a gente não estava aqui. Mas será que... Né? Ele se doou, na verdade, literalmente. Ele realmente decidiu, a gente vai servir. Eu vim aqui para servir, né? Como falar. Eu vou deixar o exemplo. Sim, eu vim aqui para servir. Apesar de ser um rei, porque ele é um rei, ele é o herdeiro do trono, ele é o tudo. Ele é tudo. Mas apesar disso, ele podia. E sabe o que é interessante? Eu sempre ouço as pessoas dizer que Jesus será pobre. Não. Que Jesus será pobre. E eu costumo falar dessa passagem em Coríntios, eu não me lembro dessa passagem agora Acho que- que não, né? que deixa bem claro que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Então tem uma diferença entre ser pobre e se fazer de pobre. Jesus nunca foi pobre. Eu sei que as pessoas sempre acham isso. Não que Jesus era pobre, então para seguir Jesus tem que ser pobre. Eu tô tocando o tema para você entender um pouquinho. E que não tem nada a ver o dinheiro com o serviço, né? O serviço. Mas né? a mesma Bíblia diz em Mateus 23:11, o maior entre vocês deverá ser servo. O servo. Imagina. Ou seja, se você quiser ser maior, se você quiser ser uma pessoa respeitável, se você quiser ter uma posição diante do trono de Deus, diante do rei, eu estou falando de Deus agora, estou diante se você quer escutar um dia de Jesus, entra aqui, servo bom e fiel, você tem que servir. Serviço. Se você quer ser o maior, você vai ter que servir. Você tem que ser o servo de todos, ou seja, tem que servir muitas pessoas. Mas Por exemplo, a gente está aqui gravando um podcast. A gente podia estar em casa, um lugar diferente. num lugar diferente, literalmente. A gente escolheu fazer num lugar diferente hoje. A gente podia estar em casa, Sim. pensando somente em a gente, né? Mas a gente está aqui, servindo você, Servindo você. para você ouvir essa verdade. Então, você quer ser o maior? Você tem que servir as pessoas. Tem que ser. Você tem que fazer que nem Jesus. Ele é rico, Sim. sempre foi rico. Porque, não, Jesus era pobre. Como que Jesus é pobre? Como que Jesus Não. pode ser pobre, sendo que ele é o filho, o herdeiro do Criador de todas as coisas? Sim. Ele é Deus, ele é filho de Deus, ele é o pai, ele é o pai, ele é o filho, Ele é porque o tudo. pai e o filho são um só. Entende o negócio que eu estou falando? É impossível que Jesus seja uma pessoa pobre. É. Agora Jesus se fez pobre para que nós, através da sua pobreza, nós alcançamos a riqueza dele. Isso é muito diferente. Entendeu? E ele está dizendo aqui, ó, porque o Filho do Homem não veio para ser veio. servido, Exatamente. embora tinha que ser assim. Porque ele é o Rei dos Reis, ele é o Todo-Poderoso. Ele veio como homem, mas se ele viesse como rei, ele tinha que ser servido por todo mundo. Mas era rei. Não será rei, Jesus é o rei. É o rei. Até porque naquela época, quando queriam condenar ele, falam Sim. o rei dos
dos judeus. dos judeus. Assim chamam, né? Na verdade, ele é o rei de todos nós. Tá? Sim. Não, Então, o que acontece? Primeiro, eu não posso dizer, eu não vou servir, eu não sou a pessoa que vai servir, ou realmente, nem para mim é isso. O meu é outra coisa. Para mim, eu faço outra coisa. Eu posso pregar, eu posso evangelizar, mas não sei. você já está servindo? Mas tem pessoas que acham, talvez, que o serviço é outra coisa. Não, ficar na igreja, fazer uma limpeza, ajeitar as coisas da igreja. Isso é serviço. Mas tudo... Você colabora na tua igreja, é óbvio que você está servindo a comunidade da Sim, igreja. exatamente. Tudo bem. Mas, eu gosto de dizer, será que isso é mais importante que trazer almas para Deus? Eu não acredito. Acredito que não. Porque Jesus deixou bem claro. A Bíblia deixa bem claro. E fazer discípulos. Eu acredito que a gente tem que se encontrar na igreja, como irmãos, ter essa comunidade. Na verdade, no templo, repito, nós somos a igreja, então no templo nós nos encontramos, adoramos Deus junto, temos comunhão, temos uma comunhão junto ali com Deus e buscamos uma maneira de trazer mais almas para Deus. Isso deveria ser o foco. Eu sempre bato na tecla e eu repito, para mim isso deveria ser o foco de toda a igreja. Nós nos vemos, adoramos Deus junto e buscamos maneira de trazer mais almas para Deus. Servir mais pessoas para trazer mais almas. Porque esse literalmente foi, eu vou dizer, foi o chamado. O chamado que Jesus deixa para nós. Você realmente quer falar o francês? Tudo bem. O dinheiro não vai ser um problema. Porque a gente pensou em todas as realidades. O tempo não vai ser um problema. Porque você só vai precisar de 20 minutos por dia. A metodologia não vai ser um problema, porque não é só um curso gravado, é um treinamento. E eu vou estar com você toda semana para falar francês com você e monitorar o teu progresso. A garantia não vai ser um problema, porque você tem 4 meses de treinamento. Se ao final do treinamento você não tiver o resultado que a gente está prometendo para você, a gente devolve cada centavo para você. Eu só quero saber qual a tua desculpa para não começar a falar francês ainda hoje. Acesse o perfil ou clique aqui embaixo para conquistar a tua liberdade no idioma. A gente tem que trazer mais almas, a gente tem que servir mais pessoas para poder trazer mais almas. Esse deveria ser nosso foco, esse deveria ser, quando a gente se encontra, a gente deveria ser nosso plano. O que a gente faz para fazer esse lugar crescer? O que a gente faz para trazer mais almas? Para sair na rua, para pegar um token da rua. Sim, qual é a estratégia que a gente vai montar para trazer mais almas para Deus? Né? Para servir mais gente. Porque a gente tem que servir mais gente. Quanto mais gente a gente serve, melhor ainda, porque a gente traz mais almas para Deus. Exatamente. A gente poderia estar fazendo um bom serviço na igreja, mas só 20 pessoas. Os mesmos 20 de sempre. Sim. Os mesmos 100 de sempre. Imagina. Mas não adianta, né? Porque o serviço é maior. Tu já tem 100 na igreja, bora. Vamos trazer 200, vamos trazer 300, vamos trazer 400, vamos nas ruas, vamos nas redes, vamos falar de Deus, vamos servir as pessoas, vamos ajudar as pessoas, sabe? Eu queria chegar lá, esse é o benefício de servir. Qual é o benefício de servir? É um dia você chegar diante do Deus vivo, diante do trono de Jesus, e Ele fala para você, entra aqui, servo bom e fiel. Exatamente. Esse é o benefício do servir. Você quer ser grande diante de Deus? Você vai ter que servir as pessoas. E até aqui na Terra também. Por exemplo, o cara que cria a empresa dele. Sim. O cara cria a empresa dele, decidiu servir a comunidade, os clientes, os colaboradores. Ele está servindo um monte de gente. É o governo. O que acontece? Você percebe que esse cara simplesmente enriquece. Totalmente. Entende? Enriquece, porque o segredo é uma bênção. É uma bênção. Quando você escolhe servir mais, quanto mais gente você escolhe servir, melhor ainda. Quando você vê um empreendedor está empreendendo, em vez de, por exemplo, ficar num trabalho, ele fala, não, eu quero empreender, eu quero vender mais coisas, eu quero vender para mais pessoas. Você percebe que eu sei que talvez você pensa, o vendedor deve ser pobre. Meu irmão, a maioria das pessoas que vendem muito são pessoas muito, mas muito
ricas, Prósperas. falamos de um jeito do ponto de vista financeiro. Tá? Agora imagina do ponto de vista espiritual. Você que serve as pessoas para trazer mais almas para Deus. Como será o teu galardão diante do trono de Deus vivo? Meu Deus, você não faz a menor ideia. Então o segredo é servir. O mesmo Jesus lavou os pés dos discípulos dele. Deixando bem claro Cara, o que deveria ser a nossa postura aqui na Terra. esse entregar de inteiro na obra, mas sem esquecer da palavra. Que nem Marta e Maria, uma estava servindo, Sim. fazendo de tudo para que tudo ficasse bonitinho na casa dela, a comida, as coisas. Mas a Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é como o próprio Jesus Escutar falou isso. a palavra, né? Sim. Então, tirando o afã de lado, tirando o estresse do dia a dia, você vai servir com amor, com dedicação para a obra de Deus, mas sem esquecer do momento e a parte mais importante, que é a palavra. Isso também acontece, né? A gente fica, não, só vou lá na igreja limpar, vou lá na igreja ajudar, vou lá na igreja servir, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a parte da palavra, onde você se enche, se nutre. É como eu sempre falo para você, para ser um bom líder, Sim. você tem que ser um bom liderado de Jesus. Sim. Ou seja, você tem que ter como Jesus líder. Sim. E para ter Jesus como líder, você tem que ter intimidade com Jesus. Você tem que ter mais tempo com Jesus Temos sempre com você. para poder ser um bom líder de outras pessoas. Não, cada vez que a gente lê sobre Jesus na Bíblia, uma história tras outra, tu vê que Jesus servia em todo momento, Até porque Jesus simplesmente antes de deixar essa terra, de uma maneira fisicamente, eu vou falar, Sim. porque sempre está com a gente, Sim. espiritualmente, mas fisicamente, quando ele estava aqui, antes de deixar a terra, ele fez questão de quebrar, como se diz, certas doutrinas, né? essas doutrinas. Ele fez questão de quebrar certas doutrinas Sim. e de deixar o exemplo. Que exemplo? Servir é o mais importante. Servir é o mais importante. A gente veio para servir. Servir os homens, servir Deus. Deus. E deixar bem claro, você prefere servir ao diabo ou ao inimigo também, né? Porque se você serve ao inimigo, a gente sabe o que vai acontecer. Sim. Talvez você não saiba, mas eu vou ajudar a dizer. Se você serve ao inimigo, sabe o que vai acontecer. Vai chegar o último dia e Jesus vai falar, eu não te conheço. Se você serve a Jesus, vai chegar o dia que ele vai falar, eu te conheço. E para servir a Jesus, como você serve? Você serve a Jesus, mas você tem que servir também aos seres humanos. Próximos. Os próximos. Ele me deixou bem claro, né? Amar Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Né? Então é isso. O que a gente está falando não é você se tornar escravo das pessoas. Não. É servir, ou seja, Servir. você escolhe servir as pessoas. Exatamente. Você não é obrigado a servir as pessoas, você serve as pessoas Mas porque você... por amor, né? Pela liberdade que ele você nos tem. deu. Isso, pela liberdade em Cristo que você tem. Exatamente. Entende? É isso. Bom, hoje vai ser só isso e espero que você entendeu. Se você tem uma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente vai ler cada comentário. Se você tem um tema especial que você gostaria que a gente falasse disso, a gente poderia falar disso. Pode escrever aí, pode deixar. A gente Só você fala. deixar no comentário que vai ser um prazer Trazer tocar o né? tema para você e trazer a luz sobre o tema através da Bíblia, obviamente. Se ainda não está inscrito, se inscreve. Se inscreve no canal e compartilha esse podcast, porque foi feito com amor para você, para trazer a luz, para trazer a verdade, para trazer... Para servir. Para servir você. Para servir você. Até mais tarde, que Deus te abençoe.